Revelação divina. Oração milagrosa para a transformação celestial em 7 dias de DORMNC na pequena cidade de Santo Antônio do Salto, onde o sol se punha como um quadro pintado por mãos divinas. Maria, uma mulher de 35 anos, vivia intensamente sua fé. A paróquia local era seu segundo lar, e as novenas, uma dança espiritual que compartilhava com sua comunidade unida em amor e devoção. Mas a luz que sempre iluminou sua vida agora estava prestes a ser ofuscada. José, seu amado esposo de 37 anos, lutava contra uma doença devastadora, um câncer implacável que os médicos desenganaram, deixando apenas um eco de tristeza. Desespero se apoderou de Maria como uma sombra. Era como se a terra sob seus pés tivesse se aberto, revelando um abismo profundo de dúvidas e incertezas. Uma fé que antes era inabalável agora perguntava: por quê, Senhor? Ela olhava para José, que sufocava pela dor, e seu coração se despedaçava a cada dia. Mas mesmo no meio da tempestade, Maria decidiu lutar. A primeira luz de esperança surgiu quando buscou a ajuda do Padre Miguel. Seus olhos radiantes como estrelas em um céu noturno transmitiram uma centelha de encorajamento. Maria, disse o padre com voz suave, esta oração milagrosa pode trazer a cura que tanto desejas. Faça-a com toda a fé do seu coração durante 7 dias e veja a transformação celestial ocorrer. Um sentimento de pertencimento a algo maior encheu Maria. Com um sopro de determinação, ela mobilizou amigos e familiares para noites de intercessão. Por toda parte, velas acesas brilhavam como pequenas almas em busca de consolo. O cheiro de incenso preenchia o ar, e as orações se entrelaçavam em um coro de súplicas ardentes. As noites na igreja eram marcadas por lágrimas e risos, mas também surgiram vozes de ceticismo entre alguns dos amigos. Maria, aceite a realidade, diziam eles, mas ela não se deixava abalar. A sua fé estava se tornando uma fortaleza, um baluarte contra o desânimo. Na profundidade de sua alma, algo extraordinário estava prestes a acontecer. No 5º dia, quando as estrelas brilhavam mais intensamente, Maria teve um sonho. Um anjo divino a visitou, envolvendo-a em um manto de luz. Ele sussurrou segredos sobre a provisão de Deus em meio à dor. Esta provação trará um propósito maior, disse o anjo, e Maria acordou com o coração acelerado, sentindo uma renovação abrasadora em seu espírito. Algo extraordinário está vindo, ela pensou, a cada fibra de seu ser vibrando. Com essa nova determinação, Maria passou a ver seu esposo não apenas como um homem enfermo, mas como um canal de poder de Deus. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Chegando ao 7º dia, a comunidade se aglomerava ao redor da paróquia, esperançosa e temerosa. Maria sentia o peso da expectativa e, ao mesmo tempo, a certeza de que a resposta divina estava a caminho. O coração pulsava como um tambor sagrado, e as orações ressoavam como um cântico poderoso em meio ao silêncio profundo. Estaria seu esposo a um passo de reencontrar a saúde? O que o Deus de milagres tinha reservado para essa jornada de fé? Maria se perguntava se, no final das contas, a cura de José poderia não ser apenas física, mas uma revelação de Deus em sua vida. O mistério estava prestes a se desvelar, e a pergunta agora pairava no ar: o milagre seria concedido? Quando o sol surgiu no 7º dia, iluminando a pequena cidade de Santo Antônio do Salto com um brilho dourado e acolhedor, o sentimento no coração de Maria era uma mistura de expectativa e ansiedade. As nuvens de incerteza ainda flutuavam sobre a sua mente, mas a força da oração havia deixado uma marca indelével em sua essência. Ela se lembrava das noites em claro, dos murmúrios de orações e da presença calorosa de amigos ao seu lado. Aquela era a hora. A paróquia estava repleta, como um coração pulsante de fé. Maria observava as pessoas ao seu redor, todas elas ali por uma única razão: interceder por José. As crianças corriam, os adultos sussurravam, e um leve aroma de flores e incenso preenchia o ar. Maria respirou fundo, deixando que a paz divina invadisse suas entranhas enquanto sua alma clamava por um milagre. Hoje, Senhor, venha com seu poder. Ela sussurrou, sentindo uma lágrima escorregar pelo seu rosto. O desejo ardente de ver seu amado curado a movia. As orações começaram, um coral harmonioso de vozes em sintonia com o céu.
O padre Miguel, com seu brilho no olhar, conduziu a cerimônia, levantando as mãos em direção ao céu enquanto as palavras de fé ecoavam por toda a paróquia. Maria se sentia envolvida em um abraço espiritual, a força da comunidade e da fé unindo-os em um só clamor por esperança e cura. Mas, no fundo de seu coração, Maria guardava uma preocupação silenciosa. E se José não fosse curado? A dúvida a abraçava com suas garras frias. O que estava em jogo era mais do que a saúde física de seu esposo. Era a essência da fé que ela cultivava, a compreensão de que Deus sempre tinha um plano. Quando a resposta não vem como esperamos, será que conseguimos ainda enxergar o trabalhar do Senhor? Este questionamento ecoava em sua mente. Enquanto o padre recitava as palavras da oração milagrosa, Maria fechou os olhos, e imagens de José começaram a surgir em sua mente. Os risos compartilhados, os sonhos que fizeram juntos, e até mesmo as lágrimas que derramaram nos momentos difíceis. A amorosa memória de seu companheiro a impulsionou para frente, e, de repente, uma certeza começou a brotar em seu coração. Não importava o que acontecesse, a presença de Deus naquele momento era palpável. Ela decidiu entregar tudo em suas mãos. A tensão na sala aumentava conforme o padre Miguel relatava a passagem das Escrituras sobre fé e cura. Era como se o tempo tivesse parado, e cada palavra tivesse a intensidade de um trovão. A congregação se uniu, e Maria sentiu sua fé se transformar em um fio de luz que conectava todos ali presentes. E então, de repente, os olhos de Maria se abriram, e ela viu uma luz ofuscante penetrando através das janelas da paróquia. O que era aquilo? Um impulso de esperança invadiu seu ser. Seria a resposta? O murmúrio silencioso da multidão se intensificou, e os olhos se voltaram todos para a porta. De longe, uma figura familiar se destacava. José estava ali, com suas mãos trêmulas segurando a soleira da porta, um sorriso tênue brotando em seu rosto. O coração de Maria quase explodiu de alegria e surpresa. O que estava acontecendo? Ela correu até ele, seus pés praticamente não tocando o chão, enquanto cada passo ressoava com a pergunta que pairava inquieta. Senhor, o que estás preparando para nós agora? A multidão em volta começou a sussurrar, os olhares se encontrando, e o entusiasmo se espalha como um fogo. O momento que todos aguardavam estava prestes a se desenrolar, e a revelação de Deus estava no horizonte, observando de perto o ponto que aquela visita significava realmente. A resposta para suas orações estaria prestes a ser revelada? Maria tomou a mão de José, sentindo a pulsação da vida novamente despertando. Junto a ele, seu coração vibrou com a expectativa de um novo amanhecer. E nesse instante, ela começou a perceber que a verdadeira transformação celestial poderia ser muito mais profunda do que sanar uma doença. Qual seria, então, a revelação que Deus ainda preparava para eles? O abraço de Maria e José parecia capturar o tempo, um instante sagrado onde as batidas de seus corações se unificavam em um compasso de gratidão e alívio. A paróquia pulsava à volta deles, um mar de rostos emocionados, sorrisos iluminados pela luz que agora saturava o ambiente. É você, José! Maria sussurrou, suas palavras carregadas de um misto de espanto e alegria. Você está aqui. Você voltará para nós. José, ainda com ar um pouco confuso, olhou nos olhos de Maria e, com um toque de humildade, explicou. Eu não sei como isso aconteceu. Mas a luz me chamou. Eu senti uma força maior me puxando, e de algum jeito, estou de volta. O murmúrio da congregação crescia, e o padre Miguel, percebendo a comoção, levantou a voz em louvor. Irmãos e irmãs, este é um sinal de que Deus ouve nossas orações. O Senhor está aqui, e a sua fé tem poder. As palmas começaram a ressoar, e lágrimas de alegria escorriam livremente entre os rostos dos fiéis. Maria segurou a mão de José com firmeza, e pela primeira vez naquelas semanas, sentiu uma leveza que parecia quase física. Era como se uma corrente de energia divina os envolvesse. Mas à medida que a fusão de alegria e espanto se diluía, uma nova preocupação começou a borbulhar no fundo de seu ser. O que aquilo realmente significava? José, você se sente diferente? Ela perguntou, observando cada nuance em seu rosto. Havia algo misterioso na forma como ele olhava para ela, algo que lhe parecia novo e, ao mesmo tempo, familiar. Digamos que não sou o mesmo de antes, respondeu ele, seu olhar distante, como se estivesse tentando processar não só a experiência de seu retorno, mas também as profundezas do que havia acontecido. Eu fui além. E vi coisas, Maria. Coisas que não consigo explicar. O coração de Maria apertou. Ele tinha voltado, sim, mas o que mais José traria consigo? A transformação que ela sentia no ar não apenas envolvia a cura física.
Era algo mais profundo, um novo chamado que poderia resultar em bênção ou provação. A congregação, ainda em estado de alegria, começou a cantoria. Canções de louvor ecoavam como um vento forte, levando os pensamentos de Maria. Ela percebeu que a multidão estava viva, esperando, fervorosa, à espera de que os desígnios celestiais se desenrolassem. Mas que papel eles desempenhariam nesse grande plano? Enquanto as vozes de adoração se elevavam ao céu, Maria se lembrou de um versículo que sempre a acalentou. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Mas até mesmo essa promessa parecia agora cheia de mistério. Ela olhou para José e viu não só o homem que amava, mas alguém que havia passado por uma experiência divina. Ele era, de certa forma, um mártir que havia retornado não apenas com vida, mas com um propósito que ela não poderia entender completamente. José, o que você viu? Maria perguntou, com um misto de temor e expectativa. O que você trará de volta conosco? Ele hesitou, como se ponderasse sua resposta. O murmúrio do povo ao redor parecia distante, e o mundo à sua volta se desvanecia. Eu vi o outro lado, e lá, ouvi vozes que ecoavam verdades maiores. Verdades que mudarão nossas vidas, se estivermos prontos para recebê-las. Essas palavras pairaram no ar, e a alegria que antes preenchia o espaço foi rapidamente substituída por uma perplexidade tensa. Maria sabia que a resposta de Deus não terminava naquela manhã. A verdadeira revelação ainda estava por vir, e muitos desafios poderiam surgir antes que eles pudessem descobrir o que significava viver de acordo com a nova realidade de José. Qual seria a próxima etapa dessa jornada? A New Life que os aguardava parecia formidável, e a dúvida começava a fazer eco no coração dela novamente. Eles estavam prestes a entrar em um novo capítulo, repleto de promessas, mas também de perigos invisíveis. Confiariam plenamente no Senhor, mesmo quando a dúvida fosse uma sombra constante. Maria encarou José com uma determinação renovada. Alguma coisa intensa estava a caminho, e ela estava disposta a seguir, prontos para descobrir a verdade que Deus guardava para eles. E se tudo o que passaram os havia preparado para isso? A grande aventura espiritual estava apenas começando, e Maria se perguntava, o que Deus espera de nós a partir deste momento? O som dos cânticos envolvia a paróquia como um abraço afetuoso, mas dentro de Maria, a atmosfera agora tremulava com um misto de euforia e incerteza. As vozes de louvor eram como a trilha sonora de uma jornada que apenas começava, e aquele momento de celebração contrastava com as interrogações que dançavam em sua mente. O que significava o retorno de José? Que verdades seriam reveladas e a que preços? Enquanto as palmas da congregação ecoavam, algo dentro de José parecia pulsar como uma chama que não se extinguia. Ele levantou um braço, como se quisesse partilhar aquele fogo que ardia lhe fazendo ecoar no coração de seus irmãos. Pessoal, ouçam! A multidão silenciou, aguardando ansiosamente. O que eu vivi não foi apenas uma passagem. Foi um divino chamado para algo maior. Maria o observou, seu coração disparando. As palavras de José eram impregnadas de uma energia que ressoava com a força de um furacão. Ela sentiu que todo o peso do que viveram estava prestes a ser lançado ao vento, e que eles eram instrumentos de algo grandioso. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga ameaçava envolvê-la, como se um vendaval escondido se aproximasse. Eu vi vidas que precisam de luz. Eu ouvi sussurros de esperança. E sinto que devemos ser essa luz. Continuou José, sua voz forte, carregada de fervor. Era como se uma nova unção caísse sobre ele, e a presença do Espírito Santo fosse palpável ao redor. O murmúrio da multidão seguiu, uma onda de fervorosidade. Mas a manutenção dessa vigília espiritual não era simples. José, Maria interrompeu, preocupada. E se não estivermos prontos? E se essas verdades forem mais pesadas do que conseguimos suportar? A dúvida escapuliu de seus lábios como um sussurro, carregada de amor e temor. José olhou nos olhos de Maria, e, por um instante, a conexão entre eles se fortaleceu como uma corda resistente. Amor, a coragem não vem da ausência de medo, mas da disposição de agir apesar dele. O Senhor nos preparou para isso. A nossa mudança começa aqui e agora. O padre Miguel, que escutava atento, sentiu a unção daquela conversa e as energias reverberando no ambiente. Às vezes, amados irmãos, a vontade de Deus nos apresenta caminhos que desafiam nossa compreensão. Não se preocupem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Sua voz calorosa reluzia entre os fiéis, acendendo esperanças. Maria respirou fundo. A atmosfera da paróquia estava mudando, deixando para trás a insegurança e plantando sementes de fé. O que devemos fazer então? Perguntou, inocentemente,
mas sedenta por respostas práticas. Devemos orar e buscar orientação, respondeu José, sua expressão séria. Podemos fazer um pacto de oração, um período em que nos entregamos totalmente à vontade de Deus. Em 7 dias, vamos nos encontrar e perguntar ao Senhor o que Ele deseja para nós. O que acham? Os olhares da congregação se encheram de determinação. Um fervor espiritual invadiu a paróquia, e Maria sentiu que o desafio que se aproximava poderia transformá-los em algo extraordinário. Algo mais forte que seus medos. Medida que uma onda de amém se espalhava pela multidão, Maria olhou para José novamente e viu não apenas seu companheiro, mas um guerreiro espiritual renovado. Ela sabia que aquele pacto não seria simples. A ansiedade misturava-se ao alívio, o futuro era incerto, mas também preenchido de possibilidades. Assim, ao fim daquele dia, enquanto caminhavam juntos de volta para casa, Maria não podia deixar de sentir a atmosfera pulsante ao seu redor. Olhava para o céu na expectativa de que a resposta não tardasse. Naquele momento, tudo parecia um grande campo de flores, em que cada pétala carregava uma promessa. Mas o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Seriam eles suficientemente fortes para enfrentar os 6 dias que se seguiam, em busca da verdade e da espera do que Deus tinha preparado? O que seriam capazes de descobrir acerca de si mesmos e das profundezas do amor divino? No silêncio da noite, enquanto a lua lançava sua luz suave, Maria ainda não havia percebido o que a aguardava no 7º dia. Os dias seguintes passaram como uma prece silenciosa, envoltos em ansiedades contidas e esperanças fervorosas. Maria e José se dedicaram ao pacto em oração, dedicando horas à busca da vontade de Deus. Cada amanhecer era como um convite ao desconhecido, um esforço coletivo para renascer. Durante as manhãs, eles se reuniam com alguns membros da congregação. A alegria era contagiante, mas também havia um peso nas palavras. O que o Senhor deseja de nós? Perguntavam uns aos outros. Entre risos e lágrimas, cada um compartilha experiências tocantes. Relatos de fé, de curas e milagres já vividos enalteciam a força da comunidade. Eram histórias que ecoavam esperança em meio ao turbilhão de dúvidas. Uma tarde, enquanto o sol se punha, espalhando uma luz dourada pela paróquia, Maria sentou-se em um banquinho na praça. As flores ao seu redor balançavam suavemente com a brisa, cada uma parecendo sussurrar segredos do céu. De repente, a sensação de paz que envolvia foi interrompida por um pensamento inquietante. E se as respostas que buscamos não forem o que queremos ouvir? Nesse instante, uma jovem chamada Ana se aproximou, notando a expressão preocupada no rosto de Maria. Está tudo bem, amiga? Perguntou com carinho. Maria suspirou fundo, soltando suas inseguranças. Ana, e se, quando buscarmos a verdade, descobramos que precisamos abrir mão de algo que amamos? E se a resposta do Senhor for um caminho que causa dor? Ana sorriu compreensiva. Maria, às vezes, a dor é o canal pelo qual a luz entra em nossas vidas. O Senhor é perfeito em seus planos. Ele nunca faria algo que não fosse para nos guiar ao bem maior. As palavras de Ana ressoaram profundamente em Maria. Uma pequena chama de esperança nasceu. Enquanto conversavam, José se aproximou, trazendo consigo um espírito vibrante. Ele havia sido ingrediente mesmo entre os que se dedicavam em oração. Pessoal, ouvi uma palavra incrível hoje durante minha meditação. O Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Esse versículo reverberou e preencheu o coração de cada um. Uma onda de determinação crescia entre eles. Era como se uma nova visão se formasse. Se estivessem dispostos a confiar, grandes coisas aguardavam. A prática da fé não deveria ser apenas uma tradição, era uma entrega final, um mergulho no inexplicável amor de Deus. Nos dias que se seguiram, o clima na paróquia foi se transformando. Cada membro se tornava um canal para a luz que ansiavam. Havia orações feitas em grupo, sorrisos compartilhados, e um sentido de união e missão florescia. Mesmo com os desafios internos, havia certeza de que algo monumental se formava, uma linha de ligação com o divino. Na véspera do 7º dia, a congregação se reuniu à noite para um culto especial. Os fiéis, com corações pulsando forte, esperavam ansiosamente por algo que não podiam nomear, mas sentiam chegar como uma onda do mar. A música ecoava, e a atmosfera estava elétrica. Cada cântico subia aos céus, e as vozes se entrelaçavam em harmonia. José subiu ao púlpito mais uma vez, e a congregação silenciou numa expectativa palpável. Ele tinha encontrado coragem em meio à vulnerabilidade. Irmãos, amanhã será nosso grande dia. No 7º dia, devemos estar prontos para ouvir o que Deus tem reservado para nós.
Naquele momento, Maria estava mergulhada em seus sonhos e medos. Um sentimento profundo a atravessava, mas havia também um frio na barriga, como sempre. Conforme as luzes do templo piscavam, uma sensação mística e potente borbulhava ao seu redor. Seriam eles valorizados pelo Senhor ou teriam que pagar um preço mais alto do que estavam dispostos a dar? No silêncio que seguiu, um pensamento atravessou sua mente. E se almejarmos não a resposta, mas o próprio Senhor? Ali, na frequência de adoração e expectativa, Maria percebeu que a revelação iria além de qualquer desejo humano. E assim, no amanhecer do 7º dia, a pergunta suspensa no ar era: qual será o desfecho dessa busca sincera pelo que Deus tem a revelar? O sol despontou no horizonte, iluminando a paróquia com uma luz suave e dourada, como se o próprio céu estivesse sorrindo para aqueles que buscavam seu rosto. Maria acordou com um sentimento agridoce. A expectativa permeava seu ser, mas a dúvida ainda insistia em sussurrar. Levantou-se e, ao olhar pela janela, viu os vizinhos se preparando para o dia. Como um fluxo de crentes, eles se dirigiam para a igreja, todos unidos em um propósito. Enquanto caminhava lentamente em direção ao templo, imagens da noite anterior dançavam em sua mente. As vozes se unindo em louvor, as mãos levantadas em adoração, e a certeza de que algo especial estava prestes a acontecer. Maria respirou fundo, tentando alinhar seus pensamentos. O que será que Deus tem guardado para nós? Questionou para si mesma. Ao chegar, percebeu que a igreja estava cheia. Cada rosto refletia a esperança de um novo amanhecer. Ana já estava lá, seus olhos brilhando. Bom dia, Maria. Você sente isso também? Há algo no ar, algo poderoso. A empolgação da jovem era palpável, e Maria não conseguiu conter o sorriso. Havia um misto de comunhão e força, um vínculo que pairava entre todos. José, com o coração vibrante, buscou a atenção de todos. Irmãos e irmãs, chegou o momento que tanto aguardamos. Estamos aqui não apenas para ouvir, mas para sentir e experimentar a presença do Senhor. Que a nossa entrega hoje seja total. As palmas se uniram em aplausos e gritos de alegria, como se cada batida de coração estivesse se alinhando à batida do coração de Deus. Logo, a congregação começou a orar em uníssono. Maria fecha os olhos ao se juntar, e as palavras flutuavam como notas de uma melodia celestial. Em sua mente, ela não apenas orava, mas entregava suas preocupações e medos. Senhor, faz de mim o teu canal. Não quero apenas respostas, quero estar na tua presença. Momentos depois, uma onda de paz desceu sobre ela. Era como se uma leve brisa a envolvesse, transportando suas ansiedades para longe. Entre gemidos de adoração e súplicas fervorosas, algumas pessoas começaram a sentir a presença palpável do Espírito Santo. O clima se tornou ainda mais eletrizante. De repente, um homem idoso, conhecido como o sábio da congregação, levantou-se, com voz firme, proclamou: o Senhor tem uma mensagem poderosa para nós. Ele deseja que entreguemos não apenas nossas orações, mas também o oculto em nossos corações. Naquele momento, o murmúrio na congregação cresceu em um clamor coletivo. O que ele tinha a dizer? Quais segredos do céu seriam desvelados? Maria sentiu seu coração acelerar. O velho homem, com os olhos cheios de algo além do entendimento, olhou ao redor e continuou: às vezes, a maior revelação não é algo que ouvimos, mas algo que vivemos. Preparem-se para uma transformação que irá além da nossa compreensão. Ouvindo essas palavras, um calor percorreu o corpo de Maria. Era como se um rio de fé estivesse despertando dentro dela. O Senhor nos convida a ir além. Pensou. E se a transformação não estiver apenas nas respostas, mas em nós mesmos? A congregação começou a orar ainda mais intensamente, e lágrimas de alegria começaram a escorregar pelas faces de muitos. Maria e José se entreolharam, percebendo que, independente do que viria, um novo capítulo em suas vidas estava começando. Com a música começando a ressoar novamente, algo inusitado aconteceu. As portas da igreja se abriram com poderoso estrondo, e a luz do sol entrou em cascata, iluminando o santuário. Havia uma presença assim tão real que trouxe consigo um avivamento indescritível. Os rostos se voltaram em direção à entrada, e todos ficaram em silêncio, aguardando o que estava por vir. E naquele instante, a congregação sabia que as respostas estavam se aproximando, mas a pergunta permanecia: estaríamos prontos para receber a transformação que Deus tinha em mente para nós? A atmosfera na igreja estava carregada de expectativa, como se cada batida de coração fosse uma oração silenciosa. A luz do sol, agora radiante, parecia dançar entre os fiéis, infundindo a sala com uma energia única. Maria sentia a presença de Deus como uma onda suave e poderosa, que lavava todas as inseguranças e dúvidas que antes a atormentavam.
Seus olhos estavam fixos na entrada, o coração pulsando em sincronia com os murmúrios da congregação. Enquanto o murmúrio de expectativa corria pela sala, o homem idoso se aproximou do púlpito. Seu rosto refletia a sabedoria acumulada ao longo dos anos, mas seus olhos cintilavam com um fogo jovem. Hoje, começou ele, não é apenas um dia qualquer. É o início de uma nova jornada. O Senhor nos chamou para um propósito que vai além do que imaginamos. É hora de despertarmos para a transformação. A congregação, agora em total sintonia, começou a responder. Transformação. Ecoaram algumas vozes. O som parecia um grito de fé, carregado de esperança. Maria fechou os olhos novamente, dessa vez mais intensamente. O que significava essa transformação para ela? Sentia a urgência de se despir de suas inseguranças, mas havia também um profundo anseio por algo maior. Senhor, estou aqui. O que esperas de mim? Sussurrou ao coração, como uma folha sendo levada pelo vento da oração. José, ao seu lado, sentiu a mesma inquietação. Ele olhou ao redor, percebendo que aqueles que estavam com ele eram mais do que amigos ou conhecidos. Eram irmãos e irmãs em Cristo, prontos para caminharem juntos. A música começou a tocar suavemente ao fundo, e as vozes se uniram novamente em um poderoso louvor. Vamos invocar o Espírito Santo, disse o homem idoso, com um fervor contagiante. Vamos juntos, com fé e coragem, permitir que ele flua através de nós. E assim, as vozes começaram a se elevar, formando um coro de adoração tão belo que parecia tocar o próprio céu. Maria sentia como se cada nota musical estivesse moldando sua alma, cada palavra encharcando de um amor que nunca havia conhecido antes. Ela não estava mais apenas ouvindo, estava verdadeiramente participando, tornando-se parte desse grande plano de Deus. Gradualmente, as luzes da igreja começaram a se intensificar, refletindo a paz e a alegria que estavam crescendo no coração dos fiéis. Quando Maria finalmente abriu os olhos, viu lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto do velho homem de pé à sua frente. Ele olhou nos olhos dela e, com um sorriso sábio, declarou: "O Senhor está operando aqui. Este é o momento que ficará gravado em nossas memórias para sempre." Nessa hora, uma voz diferente, mais jovem, surgiu entre os que oravam. Era Ana, que com um brilho nos olhos exclamou: "Vamos acreditar na mudança em 7 dias. 7 dias de oração, fé e transformação. Que tal nos unirmos? Que tal ousarmos nos entregar verdadeiramente?" A ideia de Ana ecoou como um chamado. Maria sentiu uma chama brotar em seu interior. 7 dias, pensou. O número 7, tão cheio de significado bíblico. Ouvindo a animação coletiva crescendo, o que aquela proposta significava? Enquanto a emoção tomava conta do ambiente, Maria percebeu que, para muitos, essa poderia ser uma oportunidade de mudança real. Mas, ao mesmo tempo, não pôde deixar de se perguntar: estaríamos preparados para deixar o velho para trás e abraçar o novo que Deus tinha reservado? As vozes na igreja ganhavam força, crescendo como uma tempestade de fé. Mas dentro de Maria, um novo dilema surgia, um chamado para refletir mais. O que estava prestes a acontecer em seus corações? O que significaria essa jornada? Ouvindo a congregação unindo-se em um clamor por transformação e respostas, Maria sabia que estava prestes a embarcar em uma missão que iria desafiar sua fé como nunca antes. O céu se abria para eles, prometendo milagres. E, ao mesmo tempo, um fio de dúvida fazia seu coração pulsar. Naquele instante, um ventinho suave percorreu a igreja, como um sussurro divino, e um novo mistério começou a se desenhar à frente dela. Estaria Maria pronta para essa jornada transformadora? O que ela descobriria dentro de si mesma nos próximos dias? O desfecho dessa jornada de 7 dias estava por vir, e com isso, as respostas. Seria este o momento em que a verdadeira entrega aconteceria? O dia seguinte amanheceu com uma luminosidade que parecia prometer algo especial. Maria acordou com o sol entrando pela janela, iluminando seu quarto como se quisesse lembrá-la da possibilidade de uma nova vida. O coração dela estava acelerado, não apenas pela expectativa, mas por um desejo profundo de mudança. 7 dias, repetia para si mesma, como um mantra. 7 dias de oração e transformação. Nos primeiros momentos de oração, Maria sentou-se à beira da cama e, com a Bíblia aberta em suas mãos, buscou por sabedoria. Uma passagem chamou sua atenção. Era sobre o poder da fé do tamanho de um grão de mostarda. Uau! Se aquela fé pequena poderia mover montanhas, que consolo e esperança isso poderia trazer para sua vida. O que Maria não sabia era que aquele seria o primeiro de muitos encontros com a palavra durante a jornada. Como um sinal de unidade, a igreja decidiu se reunir novamente naquela noite.
Os corações estavam prontos, e as expectativas pairavam no ar como um perfume doce. Ao chegarem, as pessoas se abraçavam com sorrisos largos, e o sentimento de irmandade era palpável. Entre numerosos rostos, Maria olhou para José, que também parecia ansioso, mas confiante. Ele fez uma breve oração em silêncio, e Maria se juntou a ele em espírito. Os dois sentiam que estavam em algo grandioso juntos. Ana, a jovem cheia de fervor, foi a primeira a levantar a voz. Hoje, vamos entregar nossos medos ao Pai. Vamos nos despir de tudo que nos impede de crescer, ela exclamou, sua paixão era contagiante. Aqueles que ouviram a mensagem de Ana não conseguiram segurar a emoção. Um coro de amém e glória a Deus começou a ecoar pela sala, criando uma onda de adoração que levantava os espíritos. A cada oração, novas revelações surgiam. Maria começou a perceber uma transformação sutil dentro de si. Os pensamentos que antes a aprisionavam agora pareciam menos pesados. A ideia de que Deus tinha algo especial para cada um deles começava a ganhar forma, e ela não era uma exceção. O velho seria deixado para trás. Dava passos na direção do novo ponto durante a oração. As pessoas começavam a compartilhar testemunhos de suas vidas. Maria escutou, fascinada, histórias de superação e fé. Um a um, irmãos e irmãs contavam como Deus havia mudado suas vidas, sempre ressaltando a importância de acreditar nas promessas divinas. Isso despertava uma chama de esperança no peito dela. Às vezes, o que precisamos é apenas de um empurrão, disse um dos homens mais velhos da congregação. Deus já nos ofereceu tudo, só precisamos agarrar com força. Quando chegou a vez de Maria compartilhar, a voz dela tremia, mas a coragem a impulsionou. Estou aqui porque sinto um chamado, um desejo de transformação. Não sei o que exatamente Deus tem reservado, mas estou aberta a tudo, disse, quase em lágrimas. Todos a acolheram calorosamente, e ela sentiu-se envolta em uma aura amorosa. A noite foi se encerrando em meio a cânticos e risos, mas dentro de Maria, algo permanecia pulsando. O que mais ela aprenderia em 7 dias? O que mais poderia ser mudado em seu ser? À medida que caminhava para casa, refletiu sobre a jornada que estava apenas começando. Aquela era apenas a primeira noite, e o que Maria não sabia era que desafios inesperados estavam prestes a surgir. Como guardiã de seu coração, ela precisava estar pronta. Estava diante de uma escolha: permitir que as dificuldades a desviassem do caminho ou confiar que Deus a sustentaria em cada um dos 7 dias restantes. A pergunta ficou pairando no ar. Conseguiria Maria manter a fé, mesmo quando as sombras aparecessem? A resposta parecia mais distante do que nunca. Na manhã seguinte, Maria acordou com a sensação de que algo estava mudando dentro dela. O sol, mais uma vez, iluminava seu quarto, mas desta vez trazia consigo uma luz especial, quase sobrenatural. Era como se Deus estivesse mostrando a ela que o novo dia representava uma nova oportunidade. Os murmúrios de fé da noite anterior ainda ressoavam em sua mente, e um calor reconfortante preenchia seu coração. Com determinação renovada, Maria decidiu aprofundar a sua oração. Senhor, exclamou, quero estar preparada para tudo que está por vir. A cada palavra que saía de seus lábios, sentia a tensão se dissipar. A fé que antes era um sentimento distante começava a se enraizar fortemente em seu ser. Em meio à leitura da Bíblia, uma passagem inspiradora lhe chamou a atenção. Não temas, porque eu sou contigo. Que promessa poderosa! Ela sorriu, sentindo-se abraçada pela presença de Deus. A tarde estava linda e quente, e Maria, cheia de expectativa, decidiu ir à praça do bairro. O lugar estava cheio de vida, crianças brincando, adultos conversando, e o aroma das barracas de comida despertava os sentidos. Foi então que, enquanto observava o movimento, um grupo de jovens começou a se reunir para orar. Ela os reconheceu da igreja. Um chamado inexplicável a levou até eles, e ela não hesitou em se juntar ao grupo. Vamos orar por todos que estão perdidos, disse um dos jovens, com um entusiasmo contagiante. A oração começou, e Maria sentiu seu coração acelerado novamente. As vozes unidas formavam um clamor poderoso que subia aos céus. O que era pequeno se tornava grande diante de Deus. Ao abrir os olhos, uma jovem, Valéria, a chamou. Ei! Você não é daquela igreja? Venha cá! Estamos buscando alguém para compartilhar nossa nova iniciativa de levar esperança às pessoas que precisam. Maria, surpresa, percebeu que as palavras dela estavam sintonizadas com sua própria jornada. Claro, eu adoraria ajudar, disse, ainda sem entender o que essa nova empreitada significaria. A ideia de ir além de si mesma e tocar a vida de outros a fazia vibrar. A luz dentro dela parecia brilhar mais forte,
e seu espírito estava aguçado. A comunidade estava tão calorosa e receptiva. Maria sentiu como se um propósito a estivesse chamando, um desejo ardente de tocar os corações que estavam sofrendo. Se estamos aqui para ajudar, então que venham os desafios, pensou, determinada. Mas à medida que a noite se aproximava, uma sombra inesperada começou a pairar sobre o coração de Maria. Ela recebeu uma mensagem de sua mãe, que estava passando por dificuldades financeiras e precisava de ajuda. O peso daquela sobriedade a fez questionar. Como posso ajudar minha família e ainda seguir esse novo caminho da fé? Não vou falhar com eles, certo? As dúvidas começaram a surgir, trazendo um misto de temor e confusão. Maria sentiu a pressão de ter que escolher entre sua família e sua nova vida cheia de fé e propósito. Ela começou a andar pelas ruas, buscando respostas e clareza. Como poderia ser uma ponte entre dois mundos tão diferentes? O que Deus queria que ela fizesse? Ao olhar para o céu coberto de estrelas, uma pergunta se formou em seus lábios. Senhor, o que eu devo fazer agora? Já era a segunda noite de sua jornada de 7 dias, mas ela tinha certeza de que tudo, até mesmo seus desafios, fazia parte de um plano maior. A luta entre dúvida e fé estava apenas começando. O que mais seria revelado nas próximas noites? Maria precisava decidir. Seria capaz de confiar que, mesmo em meio ao caos, a transformação que buscava não só era possível, mas estava prestes a acontecer de maneiras surpreendentes. O caminho à frente ainda permanecia obscuro, mas a luz dentro dela parecia querer brilhar ainda mais intensamente. O que aguardava Maria? A jornada estava longe de terminar. No 8º dia, a luz do sol entrou pela janela do quarto de Maria como se estivesse trazendo uma nova aurora, uma renovação. A noite anterior trouxe angústia, mas também clareza. O Senhor havia falado com ela de uma forma sutil, mas poderosa. Ao te chamar, não estou pedindo que abandone sua família, mas que leve a luz que tem em você para elas. A voz interna sussurrou. Maria respirou profundamente. Com toda a determinação que brotava em seu coração, decidiu que ajudaria sua mãe. Ao mesmo tempo, não se desviaria da missão divina que pulsava dentro de si. A decisão foi como um selo, uma confirmação de que o caminho da fé não é um isolamento, mas um convite a compartilhar a graça com aqueles que estão próximos. Na manhã daquele dia, ela se encontrou com o grupo de jovens na praça novamente. Ao chegar, teve certeza de que Deus estava preparando uma grande manifestação. Havia um espírito leve e vibrante no ar, e ela se sentiu pronta para ser um canal de bênçãos. Estamos organizando uma campanha de ajuda às famílias da nossa comunidade, anunciou Valéria com entusiasmo. Queremos fazer cestas básicas e distribuir para aqueles que estão passando por dificuldades. Vamos unir forças e mostrar que com fé, amor e ação podemos mudar vidas. O coração de Maria se elevou. Ela se lembrou de sua mãe e da luta que enfrentava. Estou dentro. Quero ajudar de todas as formas que puder. Afirmou com firmeza. Assim, as horas seguintes foram preenchidas com sorrisos, risadas e um plano se formando. Maria sentiu que cada atividade, cada ligação com outros membros, era um passo mais próximo do propósito divino. A energia era contagiante, e, quando finalmente as cestas ficaram prontas, havia uma sensação de unidade entre todos. Eles não estavam apenas entregando alimentos, mas também esperança. No entanto, enquanto caminhavam de porta em porta, quanto mais Maria via a realidade daquelas famílias, mais seu coração se aquecia. As expressões de gratidão, os sorrisos em meio a lágrimas de alegria, faziam sua alma cantar. Essa é a luz que eu quero compartilhar. Pensou. Quando finalmente chegou à casa de sua mãe, um nó se formou em seu peito. Como seria recebida? Maria bateu na porta e esperou. O tempo parecia se arrastar, até que, finalmente, a porta se abriu. Oi, minha filha. Sua mãe disse, a voz embargada. Maria a abraçou forte, sentindo cada lágrima e cada dor que a mãe carregava. Entregar a cesta foi simples, mas a conversa seguinte, profunda. Mãe, quero que você saiba que não estou sozinha. Deus está comigo, e eu quero que você sinta essa presença também. Podemos enfrentar isso juntos. As palavras saíram como um manancial de fé. Sua mãe, com olhos marejados, apenas assentiu, pois ainda não compreendia completamente. Após o encontro, Maria sentiu o desejo de orar. Ao olhar para os céus, sua alma ardia, desejando que esse novo caminho se tornasse não apenas uma busca individual, mas um movimento coletivo. Assim, ela convidou a mãe a orar junto com ela. Naquela noite, enquanto se ajoelhavam, Maria sentiu a presença do Senhor como nunca antes. As preocupações se dissiparam, e o poder da oração elevou-as a um novo nível.
Senhor, Maria clamou, que essa luz que recebi hoje também ilumine o coração da minha mãe e de todas as pessoas que ainda estão na escuridão. Que a transformação que me alcançou transborde sobre elas. Naquele momento, um calor envolveu as duas, como um manto de amor. A vida de Maria estava mudando e, com isso, estava levando consigo as pessoas que amava. Era um chamado divino para unificar, para curar, e a certeza de que cada ato de amor refletia a infinita graça de Deus. No dia seguinte, as notícias sobre a campanha de ajuda se espalharam pelo bairro. Outros começaram a se juntar a eles, e logo havia uma equipe maior. Com cada cesto que entregavam, a conexão com as pessoas crescia. Era uma corrente de solidariedade nascida na fé. Então, uma manhã, enquanto organizavam as cestas para mais uma entrega, José se aproximou. Ele exalava uma tranquilidade que Maria reconheceu como fruto de suas experiências e revelações. Amor, tenho sentido a presença de Deus em cada passo que estamos dando, disse ele, seus olhos brilhando. A transformação que ele prometeu não é apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Maria sorriu. As suas almas pareciam em sintonia, como se ambos fossem instrumentos nas mãos do Criador, prontos para executar uma sinfonia que ressoava com amor. É nesse instante que Maria percebeu que não eram apenas as mudanças na vida dela que eram importantes. Era também a mudança que poderiam levar para outros. O milagre da transformação não era apenas sobre cura física ou bênçãos pessoais, mas sobre a capacidade de iluminar a vida de quem precisava. Enquanto caminhavam juntos para mais uma entrega, Maria exclamou: José, nós estamos fazendo algo grandioso. A verdadeira transformação que Deus prometeu não se resumiu à cura do corpo ou das preocupações, mas se refletiu em cada vida que tocamos nesta jornada. Assim, o último dia se aproximava. Eles tinham aprendido que a verdadeira entrega era muito mais do que um ato isolado, era um estilo de vida, um reflexo de fé em ação. E, ao final daquela jornada, o que Maria e José descobriram foi que o milagre mais poderoso que esperavam não era a cura física de José, mas a capacidade de serem instrumentos de luz e esperança em um mundo que clamava por transformação. Com cada laço de amor que criaram por meio das ações, a presença de Deus se manifestava fortemente. E, no fundo, eles sabiam que a experiência vivida durante aqueles dias iria ecoar por toda a eternidade. Este foi o resultado da caminhada, uma comunidade inteira tocando o céu com suas orações, e um casal testemunhando o milagre da fé em ação. Se você se sentiu tocado por essa história, não hesite. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer ainda mais luz para este espaço. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.